Boa noite para vocês. Não sei onde você está, mas aqui está gelado. Hoje gelou. Tá um frio, mas estamos aqui, firmes e fortes. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Gente, hoje nós estamos assim, ó, uma expectativa a mil, porque ontem a palavra foi tremenda. Se ontem a palavra foi tremenda, hoje com certeza vai ser também. Então, prepare o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, regozije-se no Senhor, seja intencional, fala, Pai, eu quero sair daqui, Deus, fortalecido, eu quero sair daqui, Pai, muito, mas muito forte, para que eu possa viver esse mês de uma maneira extraordinária, para que mês que vem, no primeiro esse ano, eu possa testemunhar. Quem aqui vai testemunhar mês que vem? Levanta a mão. Tem gente assim, tá com tanta certeza. Gente, você é um ser profético. Você é um ser profético. Quem aqui vai testemunhar mês que vem? Levanta a mão. Amém? Lembra que a gente tem sempre o quê? Selar com amém. Boa noite, Bruna. Boa noite, Léo. Tem carinhas novas por aqui. Tem gente que já multiplicou, já começou a multiplicar. Olha só que pensam. David, o Davi, boa noite, seja bem-vindo. Marta, Simone, Dani, Vanessa, Carol. Priscila está com uma paisagem. Ai, Priscila, não consigo nem imaginar essa paisagem com o frio que está aqui, viu? A Cris, a Karina, a Célia, Débora, Luciana, Maria, Joe, Gio, o nosso Giovanni, nosso querido Giovanni. E aí, Giovanni, firme com a ação? Com as tarefinhas? Isso aí, garoto. A tela tá cheia, tá florida hoje aqui, de carinhas lindas, carinhas cansadas, de pessoas que trabalharam o dia todo e estão aqui firmes e fortes no propósito. Só quero dizer uma coisa: você está condenado, condenada a ser abençoado. Amém? Ana, Laísa, Ellen, sejam todos muito bem-vindos mesmo. E eu quero iniciar esse momento, essa primícia, com uma oração. E aí nós vamos para o louvor. E aí eu quero que você, eu não sei qual louvor a Renatinha escolheu hoje o louvor, viu? Ontem fui eu. Hoje a Renatinha escolheu. E aí espero que você possa pegar esse louvor e profetizar na sua vida. Amém? Feche seus olhos, cabeça para o alto, da onde vem o nosso socorro, e você se conecte agora com o trono do Pai, que você possa agora, de uma maneira profética, entrar na sala do trono, use a sua imaginação santa, e olhe, veja assim, papai sentado no seu trono, e você entrando para se achegar a ele. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja enviando seus anjos sobre este lugar, cercando, Senhor Deus, esta sala, esse ambiente, Deus. Envia agora, Pai, uma legião de anjos para guardar cada casa aqui representado, Senhor, cada família, cada vida, Pai. E que nesse momento onde nós estamos derramando sobre a Tua presença, o nosso tempo, os recursos que o Senhor tem nos dado e um recurso precioso que é o tempo, Pai. Nós estamos primiciando aqui para o Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é o merecedor, só o Senhor é o Deus que nós adoramos.
Nós exaltamos o teu nome, Pai, nós glorificamos o teu nome, Pai, nós rendemos graças a ti, Deus, e nós estamos aqui por ti, para ti, Pai, para que o Senhor receba de nós a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas primícias, ó Senhor, porque o Senhor é digno. Tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero, de uma forma profética, Senhor Deus, liberar uma unção que envolva cada um aqui, Pai, no teu afago, no teu calor, Senhor Deus, nos teus braços de amor, Pai. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa se conectar com o Senhor nesta noite de uma forma especial, poderosa, grandiosa, e que o Senhor venha dar a cada um aqui uma experiência nunca vivida, papai. Deus, eu quero colocar a vida da Renata, do Cláudio, que vão estar nesse momento, Pai, tanto a Renata ministrando louvor, quanto o Cláudio ministrando a palavra, que eles estejam, Senhor Deus, envolvidos na Tua glória, que eles estejam envolvidos na Tua presença, Pai, que a Tua presença seja real aqui neste lugar, Senhor, que a Tua presença seja real em cada casa, em cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus. Que haja a manifestação do Teu poder, que haja um derramar da Tua unção nesse momento, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei vocês, mas, gente, eu adentrei na sala, não queria mais voltar. Amados, que nesse momento você seja intencional. Até no louvor, em tudo aqui. Seja intencional em tudo. E perceba a presença de Deus nos mínimos detalhes. Porque nós oramos e nós declaramos que a partir de agora, esta sala entra na presença do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do nosso Pai, daquele que nos ama, apesar de todas as nossas imperfeições, aquele que zela por nós, aquele que tem ciúme de nós, aquele que deseja a nossa adoração, aquele que deseja a nossa presença nele. Então, que você seja intencional nesse momento. Amém? Renatinha, solta o som. Amém, amém, shalom, shalom, que possamos ser, que responsa, né? Mas vou tocar aquilo que Deus tocou no meu coração e que a gente possa pedir ao Senhor para que sejamos cada vez mais brasa viva, né? Para que Ele nos renove, para que Ele nos fortaleça, nos renove e nos dê a força que nós precisamos para seguir e cumprir os desígnios dele na nossa vida. Amém? Compartilhar aqui. Aproveita esse momento e se entrega a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua família, tudo para o Senhor. Ele toma conta. Presença
Mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova nesse dia. Faz arder em mim a chama do Espírito.
amém, que possamos ser cada vez mais sedentos da palavra de Deus, da presença dele na nossa vida, que a gente possa nos renovar nesta noite, nos fortalecer para seguir mais esse mês, né? Nós estamos na metade do ano já, né? Passou muito rápido. Esse ano realmente é o ano da velocidade e a gente vem sentindo isso cada vez mais. Que possamos aproveitar esse tempo para nos renovar na presença do Senhor. E Cláudio vai trazer agora uma palavra poderosa para nós essa noite. Cláudia, é contigo. Que Deus te abençoe e te use como instrumento nessa noite para todos nós. Amém, amém, boa noite, né? Olha que responsabilidade, hein? Ontem o Juliano trouxe uma palavra poderosa aqui, e de repente a Thaís já coloca aqui o fogo, né? Ah, ontem foi incrível, hoje vai ser muito melhor, né? Jogou a responsabilidade para a Renata trazer o louvor, um louvor sensacional, e agora veio para mim. Tá bom, vamos lá, né? Com a graça de Deus, que eu possa trazer aqui uma palavra que de fato toque o seu coração, tá? Antes de mais nada, todos estão escutando muito bem aqui. Deixa eu ajustar meu equipamento, só me dá um sinalzinho para tudo bem. Aliás, né, eu queria dar uma boa noite especial, porque eu convidei várias pessoas e várias pessoas aceitaram o convite. Conforme as pessoas iam entrando, né, eu abri um sorriso pela alegria de você ter recebido o meu convite. Então, gratidão especial por você ter aceitado o meu convite por estar aqui essa noite. E, claro, para todos os demais que estão aqui, que não vieram pelo meu convite, da mesma forma, agradeço muito, porque, afinal de contas, são 10 horas da noite, podemos estar fazendo qualquer coisa, numa noite meio fria aqui em São Paulo, mas estamos aqui para escutar a palavra do Senhor. E, por conta disso, eu gostaria de ver vocês, né? Então, quem puder abrir a câmera, quem estiver ouvindo aqui no equipamento, quem tiver com, não tiver de pijaminha, mas estiver de pijaminha, está tudo bem também, para que eu possa ver, sentir vocês aqui, aquecer o meu coração também da minha palavra aqui que eu vou trazer para vocês. Então, quem puder abrir a câmera, eu estou aqui com a minha tela do lado, que eu estou olhando aqui para vocês. Então, obrigado aí por estarem aqui, obrigado por estarem prestigiando o Senhor. Mas vamos lá, né? O que me tocou o coração para falar hoje? Eu vou compartilhar minha tela. Tá? Aqui. Me dê um sinalzinho se vocês estão vendo bem a tela aí, tudo bem? Show de bola, né? Superar o medo com ousadia e intrepidez, sempre na confiança em Deus. Vocês vão entender porque eu trouxe esse tema. Em primeiro lugar, ousadia e intrepidez, tá? Nosso apóstolo João Cobal, ele usa muito essa expressão quando ele fala para a gente orar em línguas, né? Para que tenhamos mais ousadia, mais coragem, mais ousadia para que possamos invadir ali um espaço que não é nosso, temos que ter coragem para fazer algo que move nosso coração com relação a Deus. Ele fala muito dessa frase, ousadia e intrepidez, e esta frase, essas duas palavras, vem me incomodando muito ao longo dessas semanas, vamos colocar assim, né? E aí, tá bom, vou falar algo a respeito disso. E o medo? O medo, navegando aí pelas redes sociais, né? Deparei uma vez com uma postagem tipo assim, a expressão medo ou seus derivados, não temas, né? Algo assim, aparece 365 vezes na Bíblia. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo, né? E dar uma pesquisada um pouquinho mais. É verdade, claro que isso é simbólico. Não existe essa palavra, essa quantidade exatamente de 365 dias, como se fosse um dia, né? Cada dia no ano. Até porque tem várias traduções. A Bíblia é traduzida a partir, né, da língua original, então a sua versão tem várias vertentes, né? Tá bom. Então, juntei as duas coisas, né? Falar de como superar o medo, com ousadia e intrepidez. Creio eu que o medo faz parte muito da nossa jornada em muitas situações, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E muitos dos meus convidados até falei, poxa, venha hoje, porque talvez o que eu vou falar vai casar com aquilo que de repente você possa estar passando, ou talvez que vai te dar um impulso maior naquilo que você queira fazer. E por que sempre na confiança em Deus? Vamos seguindo adiante aqui, que a gente vai entender um pouquinho mais por que sempre na confiança em Deus. O medo. Bom, o medo ele pode ser positivo,
Pode ser ótimo. Afinal de contas, o medo fez você chegar até aqui. O medo de você não colocar a mão na tomada e, de repente, tomar um choque elétrico e morrer. Talvez era um medo da sua mãe, não importa, mas esse medo fez você chegar até aqui. Da mesma forma, esse mesmo medo de você atravessar a rua, você se cuidou para que você não morresse atropelado. O mesmo medo que faz você não escalar prédios por aí, sair voando pelas montanhas, pelos precipícios, que provavelmente você teria sofrido um acidente, talvez você não estaria aqui. De alguma forma, o medo te protegeu, te fez chegar até aqui. Não te fez, por medo, colocar a sua cabeça na boca de um leão. Provavelmente, se você não tivesse medo de botar a cabeça na boca de um leão, talvez você não estivesse aqui. Da mesma forma, se a gente olhar para um outro lado, o medo também tem uma vertente, que é negativa. Aquele medo que é tão grande, tão pesado, que não me faz eu seguir adiante. Que não faz eu acreditar que eu posso conquistar aquilo que eu quero. Esse medo que, na hora de tomar uma decisão, eu paraliso. Eu não sei se eu compro ou eu vendo, se eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Talvez, de fato, atrapalhe a minha vida, nos meus negócios, no meu dia a dia, nos afazeres. Ou seja, o medo tem as duas vertentes, a positiva e a negativa. A positiva é ótimo, porque foi uma questão de sobrevivência que fez você chegar até aqui. E a negativa, muitas vezes, te paralisa. E não importa o que você esteja fazendo na sua vida, talvez esse lado negativo, algumas vezes, de fato, te paralisa. Você pode estar muito bem, próspero, caminhando, tenho certeza que sim, mas em algum aspecto da vida, talvez você esteja paralisado. E o que é o medo? Rapidamente, só para dar uma pincelada. O medo nada mais é do que uma emoção natural e primária. Vou enfatizar aqui. Emoção natural. É algo nativo nosso, ok? E por que ele existe? Nada mais é do que uma resposta a partir daquilo que o nosso mente, nosso cérebro interpreta. Interpreta a partir do quê? Através de uma ameaça. Essa ameaça pode ser verdadeira ou não, mas o cérebro, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso tomar cuidado. E aí, naturalmente, transborda essa emoção do medo. Quando eu falo transborda, é para reforçar ainda mais que é natural. Isso vai acontecer. Sendo verdadeiro ou não essa ameaça, vai gatilhar e vai brotar esse medo. Tá? Então, entender que sim, você vai ter medo. E que bom que você tem medo. Lembra? Se você não tivesse medo, você provavelmente não estaria aqui nesta noite. Todo mundo escutando bem aí? Estou falando aqui, eu não enxergo vocês só nessa tela. Tudo bem? Legal. E eu montei um esqueminha. Mas antes de falar do esqueminha, vamos fazer um pouco por partes. Vai. Superar o medo. Esse medo que paralisa, né? Talvez você esteja falando, poxa, eu não quero isso. Eu quero prosperar, eu quero seguir adiante na minha vida, eu quero conquistar o meu sonho, daquilo que eu estou desejando na minha vida. O que eu faço para superar o medo? E talvez por essa lógica que eu coloquei aqui, se eu tiver ousadia e intrepidez, ousadia é o quê? É eu ter a coragem de avançar num terreno que eu não conheço. A intrepidez seria, eu sei que tem um perigo ali, mas mesmo assim eu sigo adiante. Ok. Talvez se eu botar uma overdose de ousadia e intrepidez, eu vou talvez superar o medo. Que eu falei talvez? Que muito provavelmente, na hora H, esta emoção natural vai te paralisar. Eu posso dar aquela overdose de coragem, de ousadia e intrepidez, mas na hora H eu paraliso. E talvez você se identifique dessa forma. Não só na vida pessoal, mas talvez nos seus negócios, em algum momento de decisão. Sim, você esteja sentindo aquele medo, mesmo dando essa overdose de ousadia e intrepidez. E aí que entra uma chave. A confiança em Deus. Quando nós temos confiança em Deus, esta ousadia e intrepidez, ela ganha muita propriedade. Eu vou explorar um pouquinho mais isso lá para frente, tá? Mas só para você entender.
Quando eu tenho essa confiança em Deus, a minha coragem, a minha ousadia e intrepidez faz eu avançar mesmo com esse medo. Porque o medo é natural, vai acontecer. Mas eu avanço. E quando eu avanço, eu realizo, eu conquisto aquilo que eu quero. Naturalmente, eu acabo reforçando ainda mais esta confiança em Deus. Ou seja, deixa eu botar o esqueminha aqui para ficar bonitinho, né? Se eu tenho confiança em Deus, eu tenho ousadia e intrepidez, eu supero o medo, eu acabo gerando mais confiança ainda em Deus, e esse ciclo só se perpetua, só reforça. Ou seja, aqui tem uma chave muito grande: confiança em Deus. Guarda isso com você, que a gente vai explorar um pouquinho esses pontos. Para mim não ficar falando, né, simplesmente falando, eu vou me embasar aqui na palavra, né? Um grande manual que nós temos aqui, que Deus nos deu, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e trazer alguns pontos, algumas passagens que reforçam aonde os personagens, alguns são muito famosos, que tiveram medo, mas com a confiança do Senhor, seguiram adiante. Gideão era um dos juízes, né? Os juízes na época que os israelitas, né, voltaram para a Terra Prometida, eles foram, como vamos dizer assim, os governantes, os líderes, né? Vamos colocar assim, os líderes do povo. E Gideão, ele recebeu uma convocação de Deus para libertar Israel dos midianitas. Porque naquela situação ali, segundo a história da Bíblia conta, o povo de Midian, não, aliás, o povo de Israel, estava cometendo algumas deslizes, estavam ali fazendo umas idolatrias, né? Estavam ali não deixando Deus muito feliz, e Deus deu uma castigada, vamos colocar assim, deixando os midianitas, né, dominarem Israel. Mas chegou um momento que Deus falou assim, basta, né? E convocou Gideão para que se libertar o povo judeu. E aí tem umas passagens para embasar, tá? Está no livro de Juízes, tá? Não está literal aqui, eu trouxe um resumo, tá? Mas só para a gente entender, né? Deus falou para ele, cara, com a força que você tem, vá lá e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando, Deus está falando, né? Só que aí Midian teve medo. Mas, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante, Manassés, quer dizer, minha tribo ali era menos importante, e eu sou o menor da minha família. Quer dizer, eu não sou capaz de conquistar, de reconquistar ali o espaço, né? Gideão teve muito medo. Só que aí, Deus foi lá e falou, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Opa, né? Ele deu uma autoridade, uma confiança em Deus, e aí a história que conta que depois ele vai buscar uns sinais, enfim, né? O Gideão vai buscar sinais no Senhor para confirmar se de fato ele era o cara para ir e tal. E ele se apropriou disso, né? E foi lá. E com o apoio de Deus, ele comanda um exército de 300 homens. E até conta a história, como é que ele chegou nos 300 homens. Eram 32 mil homens e os midianitas eram 132 mil. Tá? Então, no final, foram 300 contra 132 mil soldados do lado de Midian. Mas o Gideão tinha Deus ao seu lado, tinha confiança no Senhor. Ele foi lá, ele dividiu os 3 homens em 3 companhias, cada um com 100, e deu, veja bem, buzinas e cântaros, né? Vasos, e tochas negras acesas. Para 300 homens para derrotar 132 mil. E aí ele foi lá, né, todo empolgado e tal. E no final, ele deu um comando, toca sua buzina, né? O que aconteceu com a buzina e com todos esses cântaros, esse fogo, tá? Diz a história ali que o povo, né, que estava dormindo, ficaram meio confusos, brigaram entre si, e eles guerrearam, colocando a palavra de ordem, a espada do Senhor e de Gideão. E aí os 300, com a confiança do Senhor, reconquistaram ali o espaço de Israel. Gideão teve medo, mas com a confiança no Senhor, ele derrotou um exército muito mais numeroso. Uma outra passagem muito famosa, né? Davi e Golias, está lá no livro de Samuel. Quando Golias apareceu, todo mundo teve medo. Eis que subindo o exército de filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem
fugiram diante dele e temiam um grande medo. Ou seja, eles tinham muito medo. Aquele cara gigante, que tinha 2,92 m, se não me engano, carregava armadura de 60 quilos, né? Imagina um cara de quase 3 metros de altura carregando uma armadura de 60 quilos. Olha a força que esse cara tinha. Todo mundo ali ficou, né, aterrorizado, falando, não, não vou dar conta desse cara, todo mundo saiu correndo. Vai se salvar, né? Mas Davi, que era temente ao Senhor, que tinha uma confiança muito grande em Deus, falou, vou lá enfrentar Golias, né? E ele falou ao rei Saul que ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, ele, né? Irá e lutará com ele. E falou mais. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, uma passagem anterior, né? E me livrará da mão desse filisteu, de Golias. E aí, diante disso, né, o Saul falou, tá bom, então vá e que o Senhor esteja com você. E aí a história conta, né, que o Davi, que era vamos dizer assim, uma estatura normal, sei lá, 1,75 m, algum em torno assim, contra um cara de 3 metros de altura, praticamente o dobro. E ele foi lá com uma pedra e venceu aquele gigante. Todos tiveram medo, mas Davi, com a confiança no Senhor, derrotou esse gigante. Outra passagem. Moisés, né, tem até uma série filme, né, na Netflix, que conta, né, a história de Moisés, quando ele liberta o povo de Israel da escravidão no Egito. Em algum momento, Deus convoca ele, dizendo que ele é o cara que vai libertar. Só que Moisés, cara, ele não botou muita fé nisso, não. Começou a retrucar Deus. Moisés falou assim para Deus, mas espera aí, quem sou eu que vai até o faraó e vai tirar do Egito os filhos de Israel? Ele duvidou, quem sou eu, pô, que vai tirar os caras de lá? Espera aí, né? Não sou capaz disso. E aí Deus falou assim, certamente eu serei contigo. Né? Deu um voto de confiança nele. Mas ainda assim, Moisés deu uma titubeada. O Deus de vossos pais me enviou a vós. E se eles disserem, né, o povo de Israel disser, qual é o seu nome? O que eu vou falar para eles? E Deus fala o quê? Eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou Deus. Cara, eu estou mandando, você ir lá. Mas Moisés, ainda assim, deu aquela balançada, né? Mas eles não vão acreditar em mim, não me crerão, nem ouvirão minha voz. Que dirão, o Senhor não apareceu, né? Quem que é você? Né? Moisés questionando Deus. E Deus já ficando, penso eu, um pouquinho revoltado. Pô, então mostra os 3 sinais que eu vou te fazer agora, né? Transformou o cajado dele em uma cobra. Falou para Moisés, pega a sua mão, coloca no seu peito e tira. E que ele tirou, a mão de Moisés estava leprosa, estava leitosa, estava branca. E falou, você vai transformar a água dos rios em sangue. Você vai ter esses sinais para dizer que eu estou te mandando lá. Ainda assim, Moisés, né? Pô, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda tens que tem falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que eu entendo aí, né? Que o Moisés é aquele cara meio grossão, que não tinha muita habilidade na fala, né? Ele saía esculachando todo mundo, dando nome para todo mundo, não tinha aquela classe, dizemos assim. Como é que esse cara, na visão de Moisés, né? Na crença dele, ia libertar o povo do Egito? Só que Deus, né, chegou assim, cara, então tá bom, eu vou te dar um cara aí, o Arão, né? Ele, Arão, falará por ti ao povo. E acontecerá que ele será por boca e tu será por Deus. Ou seja, deu um porta-voz para ele. Imagino que Arão era um cara, vamos dizer assim, mais diplomático, tinha uma fala mais mansa, né? Ele conseguia trazer ali uma forma diferente de falar, que o Moisés é aquele cara que talvez não tinha essa habilidade. E Deus falou, tá bom, então vai com ele lá e vai lá. E ainda assim, Moisés questiona, mas Senhor, peço que te envie outras pessoas, né? Ele teve medo, na verdade. Mas chegou um momento que Deus deu um ultimato nele e falou, cara, pega a tua mão essa vara aqui e você fará sinais que você precisar. Pronto, vai lá, resolve esse negócio, né? E aí ele se convenceu, na confiança, depois de ter muito medo e questionado Deus, se apropriado disso, foi lá e libertou o povo do Egito.
E aí, a continuação dessa história, né, já com o povo caminhando em direção à Terra Prometida, se libertando do Egito, né, mandou-se alguns espias, algumas pessoas para olharem a Terra Prometida. E aí, eles retornaram e falaram assim: os homens que lá subiram, né, falaram, os espias que foram lá disseram, né, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é muito mais forte do que nós. E, né, falaram mais, né, a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, cara, não serve para nós, cara. Não temos como conquistar esse espaço que Deus falou que é nós. Cara, só tem gigante lá. É uma terra super hostil, né? Os espias trouxeram essa visão. Só que teve dois, Caleb e Josué, que confiaram em Deus. Eles ficaram meio revoltados com isso, né? Josué e Caleb, eram um dos espias, né, que foram lá, eles rasgaram suas vestes, revoltados com tudo isso, e falaram: não, peraí, cara, a terra que nós vimos lá é excelente, cara. E se a gente for lá, na humildade, se o Senhor agradar-se de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emanam leite e mel, e dará a nós. Ou seja, Josué e Caleb, confiando em Deus, eles foram recompensados. Os demais que murmuraram, que reclamaram, que questionaram, vamos voltar para o Egito virar escravo, que era muito melhor do que ficar aqui morrendo no deserto. Pô, não tem como a gente entrar lá. E Deus fez o povo caminhar por 40 anos no deserto. Todos daquela geração padeceram no deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Os dois que confiaram no Senhor. Todos tiveram medo, mas Josué e Caleb confiaram no Senhor. Deixa eu ver se vocês estão dormindo aqui. Tudo bem? Estou sendo muito rápido. Dá uma balançadinha de cabeça aí, tudo certinho. Legal. Quando eu tomo água, a gente pode desenvolver essa ousadia e intrepidez. Algumas passagens só para reforçar isso. Como? Lá em Deuteronômio fala: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus promete que vai estar sempre com você. Em João, aí já é Jesus dizendo, né? Disse que essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já falou que não vai ser tão simples assim. Que sim, você vai passar por aflições. Você vai ter medo. Afinal de contas, medo é uma emoção natural, lembra? E João também conta que Jesus fala ainda mais. Que aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará ainda coisas maiores do que essas, porque eu estou com o Pai, estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus falou, tá bom, basta você crer que você vai fazer mais do que eu faço aqui. Em Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, isso já está em nós. Não deu espírito de covardia, muito pelo contrário, de coragem, de ousadia, intrepidez, de poder, de amor e de equilíbrio. Que se você crer, como fala ali em João 14, você fará coisas maiores que Jesus fez. E ao mesmo tempo ele te alerta. Cara, não vai ser tão simples assim. Tem horas que você vai passar por aflições, você vai ter medo. E lá em Deuteronômio, Deus já falou que vai estar sempre com você. Legal. Então, aquela chave, sempre na confiança de Deus. Talvez você queira vencer o medo pela sua ousadia, pela sua intrepidez, e talvez esteja batendo cabeça. Mas se você tiver confiança em Deus, essa ousadia e intrepidez vai ganhar força. E as promessas foram colocadas, as orientações foram claras.
que eu chamo de des sobre des? Inspirado aí no nosso irmão Juliano, que falou ontem, né? Uma das chaves é decidir. Decidir o quê, né? É decidir se confiar em Deus, decidir se entregar a Deus, dizer que sim, Ele é o teu Salvador. O de declarar, declarar que você é filho, que você tem autoridade. É declarar, inclusive, a dependência. Que se eu decidir confiar nele, cara, eu estou dependente, eu estou ali nos caminhos que Deus designar a mim. E vou decretar. A partir da declaração que eu sou uma pessoa que tem autoridade, eu vou começar a decretar, sim, os meus desejos, os meus dons, as minhas maravilhas, milagres. E descansar. Juliano também trouxe isso, né? Que no sétimo dia Deus descansou. A Flávia falou muito nos últimos encontros nossos da necessidade, não necessidade, né? Que nós merecemos descansar. O povo de Israel, em algum momento, não cumpriu o descanso da terra e por conta disso eles acabaram escravizados na Babilônia. Então nós precisamos sim descansar no Senhor, confiando em Deus. E como a gente pode reforçar tudo isso? Altar secreto, aquele lugarzinho que é só seu, onde você conversa com Deus, fala com Deus, e não precisa ser em quatro paredes, não precisa ser num templo, pode ser no seu quarto, na sua casa, na sua sala, algum lugarzinho que é só seu, que ninguém sabe, ninguém precisa saber, é o teu altar secreto, onde você vai orar, você vai clamar, você vai declarar, você vai decretar tudo aquilo que Deus tem para você. É nesse espaço. Então, o exercício desse altar secreto com oração, mais jejum. O jejum fortalece o nosso espírito, a nossa ligação direta com o Pai, enfraquece a nossa carne, que muitas vezes é contaminada, influenciada pelas questões humanas, mas o espírito não. O espírito está ligado diretamente com o Pai, com Deus. E o jejum reforça esse lado. A obediência. Se você declara uma dependência, você tem o seu livre-arbítrio para seguir os caminhos de Deus ou não, a vontade de Deus ou não. A obediência passa por você entender que sim, eu sigo na dependência de Deus e obedeço aquilo que me determina. E muitas vezes o que Deus determina para mim, na minha pequenez humana, talvez eu questione. Talvez eu tenha medo, talvez não avance, porque não é o caminho que eu queira ir naquele momento. Que eu não entendo um propósito maior, eu não confio plenamente em Deus. O arrependimento. Desde lá do Éden, quando existia Adão e Eva, ocorreu o pecado, todos nós pecamos, mas o arrependimento genuíno, Cristo veio aqui na Terra para redimir os pecados, para ser o Cordeiro de Deus. Se de fato a gente se arrepende daquilo que nós escorregamos em algum momento, sim, Deus é misericordioso e vai te perdoar. Mas nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos declarar esse arrependimento. E, consequentemente, a fé que reforça esta confiança. Essa confiança em Deus, o nosso Pai. E por que eu chamei de sub des? O des, são esses des que eu descrevi aqui, e o de é justamente a chave. A confiança de Deus que vem a partir do quê? Da intimidade com Deus. E eu queria que fizesse agora uma reflexão, que você pudesse fechar os seus olhos, conversar com você mesmo. Como está a sua confiança em Deus?
Como está a sua intimidade com Deus? Você tem conversado com Ele? Ele está próximo de você? Você tem dedicado o seu tempo? Tem o seu espaço do altar secreto? Que ninguém precisa saber onde é. Você tem fortalecido o seu espírito? Ou tem fortalecido a sua carne? Você tem sido obediente daquilo que é a vontade de Deus? Ou está usando a livre-arbítrio para seguir com a sua vontade? Está tentando carregar o mundo pela força do seu braço? Talvez você está buscando intimidade, talvez Deus esteja falando com você e você não quer escutar. E mesmo se escutar, como é que está a sua obediência em relação ao que você escuta com Deus? Você de fato se arrepende por algo que de repente tenha desagradado Deus? Deus é misericordioso. Mandou o seu Filho para cá, para que a gente pudesse ter o perdão dos nossos pecados. Mas precisamos ter um arrependimento genuíno, direto do nosso coração. Então, na sua conversa agora, na sua reflexão, como é que está tudo isso? Você tem descansado em Deus, confiado em Deus para poder descansar, sabendo que Ele vai te provisionar aquilo que você precisa? Tem declarado que você tem autoridade, que você é filho, que você é merecedor? Tem decretado aí tudo que você quer na sua vida? Decretado cura, milagres, dons, maravilhas? Como é que está a sua dependência em Deus? Você tem confiado de fato? Será que você tem reclamado que está paralisado? Talvez as coisas não dão certo? Que tem medo para dar aquele passo? Como é que está a sua confiança em Deus? A sua intimidade com Deus? Você realmente decidiu para entregar ali para Deus a sua vida? Está seguindo a sua vontade? É você com Deus. Só para a gente reforçar tudo isso, até para a gente fechar aqui, mais 3 passagens. O Senhor é minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu mais forte refúgio. De quem terei medo? Está lá em Salmos 27. O profeta Isaías fala: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Salmo 31, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Ou seja, sim, a palavra medo aparece muitas vezes na Bíblia. Não são 365 dias ou vezes, mas sim, várias pessoas tiveram medo. Afinal de contas, medo é uma emoção natural que vai acontecer. E se você sabe que vai acontecer, e que bom que acontece, senão você não estaria aqui hoje, o que eu posso fazer? Ser corajoso, ousado, intrépido? Sim.
mas, sobretudo, na confiança do Senhor. Esta é a grande chave de tudo. Eu queria até dizer que, se isso falou com você hoje, uma palavra breve, mas espero que tenha trazido reflexão para você. Se isso falou com você, é tempo de semear. Na confiança, nessa dependência, nessa decisão, que nós possamos ofertar. Não a companhia de Daniel, não João e Flávio, mas ofertar a Deus. Se isso bate no seu coração, que sim, que você possa ter esse ato, esse movimento, para que você tenha ousadia e intrepidez, para que você vença os seus medos. E eu queria, na sua permissão, enquanto você está aí ofertando, trazer uma passagem da minha vida. Para que hoje, falando com vocês, falando da palavra de Deus, talvez num passado muito recente, seria inimaginável. Ou até quando fui convocado, assim prefiro dizer, para falar aqui, sim, bateu medo. Um medo de não agradar, de não ser o que Deus queria que eu falasse. Mas eu queria que você fizesse um sinalzinho para mim. Eu estou olhando para você agora. Tocou o seu coração? Fez sentido o que eu falei? Faça um sinalzinho para mim, por favor. Para me confirmar que sim, eu tinha que falar o que eu falei hoje. Quando eu falei, obrigado por mandar um sinalzinho, que isso num passado muito recente não seria possível. Eu tive um momento chave na minha vida, onde eu me apropriei dessa ousadia, dessa intrepidez. Volto a setembro de 2021. Eu estava num treinamento de inteligência emocional, desenvolvimento humano. E dentro das dinâmicas, uma dinâmica de jejum de silêncio, onde não era possível se comunicar com ninguém, nem falar, mensagens, olhares, nada. Eram 3 dias de silêncio absoluto. Nesse momento, setembro de 2021, eu não era convertido. Eu não tinha tomado a decisão. Do meu jeito, estava ali, no meu silêncio. E eu decidi, por conta própria, fazer um jejum. Nesse silêncio de palavras, um jejum também de comida. Ali na minha inexperiência, digamos assim, eu decidi fazer só um dia. Não fiz os 3 dias de silêncio, fiz 3 dias de silêncio, mas de comida somente um. E lembro muito bem que se a gente não fala, a gente tem tempo de sobra. Eu caminhando por aquele hotel maravilhoso, à noite, eu não jantei, né? Estava de jejum. Eu deitei naquelas preguiçadeiras de piscina, onde eu podia deitar e olhar para o céu. O céu do interior, quem mora no interior sabe disso, é lindo, maravilhoso. A gente vê muitas estrelas, vê nuvens de estrela. Eu lembrei que existiam estrelas cadentes, e 2 passando naquela noite. E naquela situação de jejum, de silêncio e de comida, talvez Deus, hoje eu posso afirmar, falou comigo pela primeira vez. Olhando para aquele céu gigante, olhando para aquelas estrelas, imaginando a distância que ele estava, a imensidão do universo, quem era eu no meio daquilo tudo. E a única coisa que eu lembrava, que vinha na minha mente, que hoje eu entendo que Deus falava, que eu estava pronto. A frase correta, tenha coragem, você está pronto. Era isso que eu escutava, olhando para aquele céu maravilhoso. Tem mais reflexão, mas só para encurtar a história, né?
Era isso que vinha. Era setembro de 21. E naquele momento, não falei isso para ninguém, nem a mil que talvez saiba disso, talvez foi o momento que eu tomei a minha decisão. Eu precisava fazer uma coisa antes, né? Pedir a bênção da minha mãe. O pai não está mais, né, com a gente, mas da minha mãe eu precisava. Eu fiz esse passo, fui pedir a bênção da minha mãe, dessa decisão que eu tinha tomado. Depois que minha mãe me deu a bênção, eu precisava dos meus apóstolos, João e Flávio. João e Flávio, vocês me aceitam? Me batizam lá? Claro que sim, né? Mas nem a história de conversão que eu quero contar. Porque o que eu escutei naquela noite, tenha coragem, você está pronto, é o que me dá a confiança hoje para, mesmo sendo um recém-convertido, porque eu me converti em novembro de 21, eu entendo que eu estou muito jovem na jornada, e que vai ter a responsabilidade de falar aqui com vocês hoje, nessa noite, falar de Deus, falar da palavra, mas confiando no Senhor, que me falou, tenha coragem, você está pronto. Bom, eu bato no peito e falo, se é para me falar, se é sua vontade, eu vou. E se você fez o sinalzinho para mim, que sim, fez sentido, que tocou seu coração, que talvez, sim, você tenha mais coragem, intrepidez, talvez minimamente hoje, do seu jeito, faça a sua oração, com as suas palavras, converse com Deus, daquilo que vier no seu coração, peça aquilo que você está precisando. Se você não tem esse hábito, tá bom, faça do seu jeito, do jeito que você quiser fazer. Você não precisa de uma igreja, um templo, ou talvez nem de um altar secreto hoje. Mas, minimamente, depois de a gente fechar aqui, converse com Deus, peça para Ele. Ele vai estar do seu lado. Nós vimos em várias passagens isso. E se você crê nisso, você vai fazer coisas maravilhosas, como Jesus falou para nós, que nós faremos coisas maiores do que Ele fez aqui. E é isso que me motiva a estar aqui hoje com você, confiando em Deus, acreditando que, mesmo eu sendo um novato na caminhada, Deus vai me colocar no coração aquilo que é para falar. Eu venci o medo hoje, sim, porque eu tive medo para estar aqui hoje, pode ter certeza disso. Não só aqui, com muitas coisas da minha vida, sim, eu tenho medo. Afinal de contas, o medo é ótimo, é natural. Mas a confiança do Senhor, acreditando que Ele provê, que Ele te dá o direcionamento, eu venci o medo. O que me faz cada vez mais confiar em Deus. Cada vez mais ser usado intrépido. Cada vez mais vencer o medo. E não por mim. É pela glória do Senhor. Como está aqui nesse slide agora. E se isso falou com você, é tempo de semear. É confiar. Não é pelo Cláudio, não é pelo João, não é pela Flávia. É por Deus, que te provisiona tudo isso que você tem. Está tudo com você. Talvez está faltando só essa chavezinha, esse impulso, para que você vença, consiga aquilo que você quer. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Talvez algo não esteja bom. Bom, confia no Senhor. Vá buscar no Senhor. E tudo acontecerá. E com essa mensagem, eu encerro aqui. Passo a palavra para Thaís. Já vou olhar para vocês. Se vocês estão aqui comigo ainda, se fez sentido tudo que eu falei, escreve aí no chat até para me saber se de fato o chat está liberado. Acho que não está, né? Mas está lá o Pix, tá bom.
Faça um sinalzinho, manda um coraçãozinho, alguma coisa que eu possa enxergar que de fato era para falar exatamente isso. Eu falei confiando no Senhor, falei aquilo que veio no meu coração, e eu creio que nesta hora é o que mais toca as pessoas, que Deus direciona. Não agradeça ao Cláudio por isso. Agradeça a Deus por isso. Amém? Amém, 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 amém. Gente, eu fiquei muito emocionada aqui de ver o relato do Cláudio, porque acompanho um pouco dessa jornada dele e eu lembro muito bem quando ele decidiu por Jesus e desceu as águas. E Cláudio, enquanto você estava falando, Deus me deu uma visão com você. Eu vi você em muitos púlpitos pregando a palavra. Essa foi a primeira de daqui para a eternidade. Nada acontece por acaso. E vi você bem velhinho, com a Bíblia, adentrando numa igreja para trazer a palavra. Então, Cláudio, eu fico muito feliz. Eu até tirei uma fotinha e mandei para a Flávia, igual aquelas irmãs mais velhas, sabe? Que fica feliz de ver os irmãos mais novos crescendo, né? Tomando forma, tomando sua posição. Meu Deus, como isso alegra o meu coração. Como eu estou feliz por isso. Muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que está só começando. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Foi tremendo, tremendo, tremendo o que você compartilhou e o quanto Deus falou ao meu coração nesse momento. Então, você já está pronto. A gente brinca, né, que o Cláudio é o nosso samurai, samurai da companhia de Daniel. Então, se já está pronto, está com a espada afiada, Cláudio. Que Deus te abençoe nessa jornada. Gratidão por sua entrega, por sua disponibilidade e que Deus continue te capacitando cada vez mais e que você possa alcançar o coração daqueles que o Senhor já designou para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Milk está aqui, uma alegria, né, Milk? E os seus filhos também, que são bênção. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é só o segundo dia. Nós temos ainda amanhã. E amanhã vai ser mais tremendo ainda. Então, e outra coisa que eu quero lembrar vocês, porque amanhã vai ser a noite profética. Vai ser a noite onde, né, vamos liberar palavras proféticas para esse novo tempo nas suas vidas. Então, não percam amanhã, convide mais alguém, traga mais alguém. Se você conhece alguém que está precisando de um direcionamento, de uma palavra, de uma motivação, traga essa pessoa. Tenho certeza que Deus vai tocar a vida dela, porque não somos nós, como o Cláudio falou. Não somos nós. E Cláudio falou ali, né? Ah, eu fico com medo, a gente nunca acha que está pronto. Eu vou dizer para vocês que faz anos que eu estou nessa jornada e sempre tenho muito temor. Quando eu venho trazer a palavra, quando eu venho profetizar, eu tenho muito temor, muito temor. Ainda me dá muito frio na barriga, porque nós aprendemos, né, Mirella, nessa imersão, o quanto nós precisamos temer, porque nós estamos tocando vidas. E não seria possível pela minha própria força ou pela nossa própria força, Cláudio. É só a presença de Deus. Então, o que nós temos que fazer é buscar a nossa santificação sempre, estar com a vida no altar, para que Deus possa sempre, 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 sempre estar com a sua presença em nós. Tem um louvor que diz que Davi, ele não se alegrou quando derrubou o gigante, não se alegrou quando entrou no palácio, mas ele se alegrou quando trouxe a arca da presença de Deus. Ali ele festejou, dançou ao ponto da sua esposa zombar dele, porque provavelmente ele deve ter sido extravagante na comemoração dele quando ele trouxe a arca.
E a arca simboliza a presença de Deus. Então, nós precisamos nos alegrar quando nós trazemos a presença de Deus, precisamos entender que a nossa vida precisa trazer a presença de Deus. Nós precisamos ser a presença de Deus aonde nós formos e com quem nós nos relacionamos. Que você possa levar isso na sua consciência como reflexão. Amém? Amados, muito feliz por tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Ebenezer, né? Ebenezer, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Ebenezer, o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco, o Senhor estará conosco. E amanhã, eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa que eu aprendi. Nós precisamos criar expectativas em Deus. Então, você cria suas expectativas em Deus. Porque Ele jamais frustra as nossas expectativas, muito pelo contrário. Ele sempre excede as nossas expectativas. Então, que você amanhã, você possa gerar isso no teu altar secreto, durante o seu dia, você possa trazer isso para amanhã à noite, sim, com uma intenção ainda maior de conhecer melhor o Pai e que Ele possa trazer uma palavra para você, para fortalecer a tua fé, a tua identidade e o teu propósito. Amém? Amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui para um fechamento extraordinário, abençoado por Deus. Bom descanso, que Deus renove vocês durante o sono, que vocês acordem amanhã revigorados, fortalecidos, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês e profetizo o descanso do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Beijos! Mas te conheço e